A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. A sala de aula que Deus colocou em suas mãos. É uma alegria muito grande estar com vocês novamente aqui nas ministrações da Escola Bíblica Dominical. A primeira lição do primeiro trimestre de 2026, lições da CPAD, que tem como título a Santíssima Trindade. Subtítulo: Deus único revelado em três pessoas eternas, a revista de adultos. Essa é a revista que estamos ministrando e aprofundando com os queridos professores da Escola Bíblica Dominical. Esse vídeo aqui é para quem já estudou a lição ao longo da semana. Se o querido professor não estudou nenhum tópico, recomendo que procure outros professores que ministram a lição da introdução até a conclusão, tá bom? A nossa didática e dinâmica aqui é diferente. Nós iremos apenas aprofundar um tópico específico para quem já papirou, né? Como diz no Exército, para quem já estudou a presente lição, com o livro de apoio ou só a lição do professor, com os tópicos aí, com as suas anotações, com os vídeos que assistiu, enfim. Essa lição é para aqueles que já sabem alguma coisa da presente ministração, do presente tema que nós iremos discorrer de maneira mais aprofundada, um tópico mais específico. Se você é novo no nosso canal, eu peço que você se inscreva aqui, deixe aí um gostei, um like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso também a esse tópico aprofundado e bem como comente. Vamos interagir, vamos conversar. Eu faço questão de ler todos os comentários. Então, se o querido irmão tem alguma sugestão, se o irmão tem algum elogio, alguma crítica, ou bem como alguma pergunta, alguma dica, alguma coisa relacionada a estudo, ao tema de teologia, enfim, conte com a nossa interação com vocês, tá bom? Estou aqui disponível e também, além da disponibilidade, lhes peço oração, para que Deus continue nos ajudando, sustentando, dando sabedoria, para que venhamos aí nos dedicar cada vez mais naquilo que tanto amamos fazer, que é estudar a palavra, para servir vocês, para servir a igreja e servir ao nosso próximo. Do que adianta conhecimento, do que adianta reunião de vários livros e bibliografias, ou bibliografias, ou tópicos aprofundados, ou manuseio até das línguas originais, se não é para servir ao próximo, de maneira direta, de maneira prática, de maneira em que as pessoas entendam, né? É isso que eu vou até gravar sobre isso em outra oportunidade, sobre a nossa missão aqui na Terra, aquilo que devemos fazer com aquilo que Deus tem derramado sobre cada um de nós. Os dons e talentos que Deus tem despertado na nossa geração precisam ser utilizados em prol do próximo, tá bom? Mas é um assunto para outro vídeo, para outra oportunidade. Então vamos aqui, queridos professores, para a lição de número 6, que será ministrada em todo o Brasil, amanhã, dia 8 de fevereiro de 2026. O Filho como Verbo de Deus. O texto áureo está lá em João 1,14. Diz assim: E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática nos ensina: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça e verdade. Anote isso, graça e verdade. E a glória do Pai. Pois bem, vamos lá. Vamos, neste momento, eu vou deixar a revista aqui, gosto de estar com as mãos livres e com isso gesticular, né? Para melhor dar ênfase a um tópico. Não sei se o querido professor também é assim, mas eu faço questão de estar com as mãos livres para falar, né? Para parlar, para conversar. Então vamos lá, eu quero dividir aqui o nosso estudo em alguns tópicos. Preste bastante atenção, os queridos professores, porque neste momento nós iremos aprofundar um dos pontos, eu posso dizer, mais fascinantes e cruciais da nossa fé. Diretamente da lição de número 6, né? O Filho como o Verbo de Deus, da revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pois bem, vamos focar no tópico 3. Anote aí, tópico de número 3, acompanhe o Verbo como revelação do Pai, com uma ênfase especial na declaração, né, de João capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne, o Deus invisível se tornou visível. Esse é o tópico que nós iremos aprofundar. Então, vamos desvendar juntos aqui o mistério da encarnação e entender como
a vinda de Jesus se transformou, ou transformou para sempre a nossa compreensão de Deus. O Verbo se fez carne. O invisível se torna visível. Então preste atenção. Primeiro texto, João 1,14. Esse texto, queridos professores, é uma das declarações mais profundas e revolucionárias da Bíblia Sagrada, das Santas Escrituras. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Repita comigo, cheio de graça e de verdade. Escute, pense, o verbo, logos em grego, que estava com Deus e era Deus desde o princípio. É isso que João afirma no capítulo 1, verso 1. O Criador de todas as coisas, ele assumiu a natureza humana. Ele não deixou de ser Deus, mas se tornou plenamente homem, sem pecado. A expressão se fez carne, escute isso, significa que o Deus eterno, imaterial, invisível, tomou um corpo físico, palpável. Ele se tornou acessível, visível aos olhos humanos. É o que chamamos de encarnação. E esse é o ponto culminante da revelação divina, onde o Deus transcendente torna-se imanente. São duas palavras importantes para você pesquisar no dicionário e levar em sala de aula. O Deus transcendente torna-se imanente. É a tenda de Deus entre os homens, né? Escute bem isso. A palavra habitou no original grego é eskenosen, ou eskenosen, que literalmente significa armou a sua tenda, ou tabernaculou. Essa é uma referência poderosa ao Antigo Testamento, né? Nós temos diversos episódios, trazendo para o que estou fazendo atualmente como capelão do Exército, uma ilustração militar jurídica. No contexto militar, um general de alto escalão, 3, 4, 2 estrelas, que normalmente ele opera do quartel-general, que é distante, seguro, ele decide vir para a linha de frente, para estar na tropa. Ele arma a sua tenda no meio dos soldados e ele começa a viver nas mesmas condições dos soldados. Ou seja, o general não perde a sua autoridade, ele não perde a sua patente, mas ele se torna presente, visível aos seus comandados. Percebeu? Olha o que Jesus fez. Da mesma forma, no Antigo Testamento, né, a glória de Deus, ela habitava no tabernáculo, uma tenda montada no deserto, no meio do povo de Israel. Você pode observar isso e ler em sala de aula Êxodo 25, 8 e 9. E era um lugar físico, onde Deus ele se manifestava. Agora, com Jesus, essa glória não está mais em uma estrutura de madeira e tecido, mas na pessoa de Cristo. Ele é o novo tabernáculo. A presença viva de Deus entre nós. Percebeu isso? O nosso general, o nosso Senhor, nós que somos os seus comandados, a palavra diz, vimos a sua glória, glória revelada, glória de Deus. Então, João continua, é isso que ele diz, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de quê? Graça e verdade. Essa glória que os discípulos viram não era apenas um brilho sobrenatural. Embora Jesus ele tenha tido momentos de transfiguração, mas era acima de tudo o caráter de Deus manifestado em cada ação, em cada palavra, em cada atitude de Jesus Cristo. Graça. Jesus ele trouxe o favor imerecido de Deus. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Está lá em João capítulo 1, verso 17. Ele não veio para condenar, mas para salvar. Segundo, graça, depois verdade. Jesus não apenas ensinou a verdade, ele é a própria verdade.
nele a natureza, a vontade, o amor de Deus foram revelados de forma completa, sem distorções. Paulo, aos Colossenses 1,15, nos diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1,3 afirma que ele é o resplendor da glória de Deus. E a expressão, olha como isso é lindo, a expressão exata do seu ser. E isso significa que se você quer conhecer a Deus Pai, você precisa olhar para Jesus. Quem vê o Filho, vê o Pai. João 14, verso de número 9. E para aplicarmos esse texto de maneira prática, o que isso muda em nossa vida? Esse aspecto doutrinário. Não adianta apenas explicar teologia, teoria, aspectos ali mais abstratos, se não conseguimos colocar em prática. A encarnação do Verbo, ela tem implicações profundas na nossa caminhada cristã. Primeiro, Jesus é Deus. Não é apenas um profeta, ou um mestre, ou um homem especial. Ele é o próprio Deus. E isso exige de nós adoração e submissão total. Segundo, Deus é acessível, não precisamos de intermediários além de Cristo. Ele é a ponte. Jesus é o caminho para o Pai. Podemos nos achegar a Deus com total confiança. Aleluia. A revelação é completa. Não precisamos buscar novas revelações fora de Cristo e fora da Bíblia. Nele, Deus se revelou plenamente. Nós somos chamados a refletir a sua glória. Se o Verbo habitou entre nós, somos agora templo do Espírito Santo. Devemos viver de forma que a graça e a verdade de Cristo sejam visíveis em nós, para que o mundo veja a glória de Deus através das nossas vidas. É isso que precisamos perceber. Já estamos aqui com 12 minutos, mas eu quero encerrar. E isso é feito especialmente para a tua meditação e para a nossa meditação. Eu falo que estamos com quase 13 minutos, mas para que não ultrapasse muito. A grande questão, escute, se Deus invisível se fez visível em Jesus Cristo, o que você fará com essa revelação? Você continuará buscando a Deus em sombras e especulações? Ou nós iremos nos prostrar diante da glória manifesta do Verbo encarnado? A verdade é que Jesus não é uma opção entre muitas. É ela ou ele, o nosso Senhor, é a única opção. Plena revelação de Deus. Nele a graça e a verdade se encontraram e a vida se tornou acessível. Que a sua vida, a minha vida, seja um eco dessa verdade. Testemunho vivo, de que o Verbo se fez carne e habita. Ele habita entre nós. Que o Cristo, Deus Todo-Poderoso, resplandeça na minha e na tua vida. Que possamos dar glória a Deus sobre aquilo que Ele tem colocado em nós. Que essa verdade encontre guarida em nossos corações e tenhamos paz, alegria e ânimo para continuar, porque Ele habita entre nós. O Deus transcendente se tornou imanente e nós